privilégio de estar aqui. Eu sou o Carlos, para quem não me conhece, pai de duas princesas, a Gigi e a Gabi, esposo da Isabelle, minha rainha. E estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje para ministrar a palavra do Senhor. Eu vim orando, vindo para cá, pedindo, Senhor, aquece nosso coração essa tarde, essa noite, vem, de fato, que a gente possa sair dessa noite aquecidos, E o Senhor nos surpreendeu com esse louvor maravilhoso, Eu estou quase pregando aqui, pulando, de tanto do que o Senhor derramou aqui na minha vida, através da vida dos irmãos aqui adorando. Como foi precioso esse tempo, E eu creio que tem mais do Senhor essa noite, eu creio que Ele vai aquecer mais os nossos corações, nesse tempo em que a gente vai falar sobre ser intencional em conhecê-lo, algo tão precioso, algo que é tão precioso para a gente, E eu queria orar por isso, orar por esse tempo. A minha oração é que eu suma daqui e o Senhor apareça, Que o mínimo do Carlos seja visto e o máximo do Senhor seja percebido, Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor me deu o privilégio, Pai, de estar aqui compartilhando da Tua palavra. E eu falo que é privilégio porque para falar o Senhor me enche, Senhor. Porque eu sei que essa palavra primeiro foi ministrada ao meu coração, Senhor, e o Senhor já começou a me transformar, Pai. E eu oro para que assim como o Senhor já começou a transformar a minha vida, a vida de cada irmão, de cada pessoa que está aqui hoje, Senhor, venha a ser transformada, Senhor, pela Tua palavra, Deus, de forma intencional, que a gente realmente venha a se apaixonar de novo pela pessoa do Senhor, que a gente venha realmente a ter o coração aqui aquecido, Pai, desejoso de conhecer e prosseguir em Te conhecer, Senhor. Porque não há nada, como foi louvado, adorado, não há nada melhor do que o nosso Deus. Aquele Deus que de fato faz ossos em soldados, abre um caminho no mar. Esse é o nosso Deus e não tem nada, Senhor. Nada melhor do que Te adorar, do que Te conhecer, do que entregar a nossa vida para o Senhor. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Eu oro para que, de fato, os ouvidos estejam atentos à Tua voz, que os corações aqui possam estar abertos para Te receber, para Te ouvir. E eu oro também, Senhor, para que qualquer distração, Senhor, eu quero repreender qualquer distração, qualquer coisa que nos impeça, Senhor, de receber mais dessa porção do Senhor, Pai. Essa tarde, essa noite, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Muito bom. A gente vai falar sobre ser intencional em conhecê-lo. E a gente está com essa série, sendo intencional. Hoje é a última palavra sobre essa série tão poderosa, A gente já foi ministrado sobre ser intencional em obedecer, ser intencional em permanecer, ser intencional em amar. E agora a gente vai falar sobre ser intencional em conhecê-lo, que também envolve essas outras coisas, E o texto base, assim, o verso base que a gente vai usar aqui para começar a falar sobre essa reflexão, para trazer essa reflexão para vocês, está lá em Oséias, no capítulo 6, no verso 3. Vou dar um tempinho para todo mundo abrir, aproveita e beber uma aguinha. Oséias, no capítulo 6, no verso 3. Lá em Oséias fala assim, vou ler o 3 e o 4, tá? Conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Amém. Vou ler novamente. Conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Amém. Meus irmãos, a primeira coisa que me chama a atenção aqui nesse texto é a ênfase do profeta Oséias, sobre conhecer. Aqui a gente vê que ele fala sobre conhecer duas vezes, Ele começa falando, conheçamos o Senhor, e depois ele enfatiza com um verbo, e prossigamos em conhecê-lo, E assim, essa repetição, sem dúvidas, reforça a importância de conhecer o Senhor, mas no tempo ali daquele profeta,
fazia mais sentido ainda, porque o povo naquele tempo estava completamente distante do Senhor. E é curioso, porque ao mesmo tempo que eles estavam distantes, o povo de Israel estava vivendo prosperidade financeira. Ou seja, Oséias precisava ecoar mais ainda a necessidade de conhecer o Senhor e de se aprofundar em conhecê-lo, para arrancar do povo aquela independência e aquela falta de zelo pelo Senhor. Eles chegavam naquele tempo até a buscar outros deuses e até a agradecer outros deuses pelo que eles estavam vivendo. E aí o que é muito legal ver é que Oséias usa nesse verbo para prosseguir uma palavra lá do hebraico que é muito mais forte do que o português prosseguir. Essa palavra é hadaf. E essa palavra traz um sentido de perseguir com intensidade, seguir de perto com determinação, buscar algo com insistência, como quem não desiste até alcançar. É bem mais do que prosseguir, é perseguir. Então é como se o profeta estivesse dizendo ao povo: não só conheçam o Senhor, para sair dessa situação vocês precisam perseguir, buscar o Senhor de forma intencional, para que de fato vocês voltem a conhecê-lo de forma profunda, né? E isso é um chamado para a gente também. Quando a gente fala sobre conhecer o Senhor, tem muito menos a ver com informação, com intelecto, tem muito mais a ver com intencionalidade, com relacionamento, né? E aqui quando o profeta Oséias fala sobre isso, ele está falando sobre algo que não é passageiro, não é momentâneo, mas de fato uma busca ativa, constante, como quem corre atrás de algo muito valioso. E aí outro ponto que é interessante a gente prestar atenção é essa palavra conhecer. Porque a palavra conhecer, às vezes a gente pode olhar para ela e achar que é só receber alguma informação, que é conhecer sobre alguma coisa, mas muitas das vezes que essa palavra conhecer é utilizada no Velho Testamento, ela é utilizada como relacionamento. Então aqui o profeta Oséias está chamando o povo a conhecer no sentido de se relacionar com o Senhor, a de fato a voltar a se relacionar com Ele. E quando a gente pensa sobre isso, sobre se relacionar com o Senhor, vem vários pontos na nossa mente que podem trazer à tona, de fato, esse desejo e essa vontade de conhecer Ele de forma intencional. O primeiro ponto é que para conhecer o Senhor eu preciso andar com Ele. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Outra forma de a gente conhecer o Senhor é ter intimidade e comunhão com Ele, amá-lo. Obedecer. Quando eu obedeço, quando eu vivo uma vida segundo a sua vontade, eu também consigo conhecer mais do Senhor, me relacionar com Ele. E um outro ponto é reconhecer quem Ele é, que tem a ver com seus atributos, seu caráter. Então, assim, o esforço aqui do profeta Oséias nesse tempo não é que, chamando o povo a dizer, sejam especialistas técnicos de quem é o Senhor. Não, ele está dizendo assim, vivam uma relação profunda, viva, dinâmica e fiel com o Deus de vocês. E aí o que é mais profundo é o que vem no 4 depois, que aí é uma promessa que encheu meu coração de alegria quando eu continuei lendo esse texto. Qual é o resultado que o profeta Oséias traz para o povo quando ele fala, conheçam e persigam em conhecer? Ele fala assim, que tão certo como nasce o sol, ele vai se revelar. Aleluia! Tão certo como nasce o sol, ele vai aparecer. Essa é uma promessa poderosa, meus irmãos. Se a gente conhece o Senhor, se a gente busca de forma perseguida, de forma intencional, conhecê-la, o sol nasce todos os dias. Ele também vai aparecer, sem falhar. Deus está comprometido com aqueles que os buscam. E o que é mais profundo é que o profeta Oséias vai mais além. Ele fala que quando ele aparecer, ele vai vir como chuva. Né? O profeta Oséias fala, ele virá para nós como as chuvas de primavera. Meus irmãos, as chuvas para aquele povo, naquele período, eram essenciais. Era ali que o povo era reabastecido de vida, porque a chuva trazia mantimento, trazia presença, trazia renovo, trazia restauração. Então o que o profeta Oséias aqui está falando é o quê? Quando vocês buscarem conhecer o Senhor, Ele vai se revelar. Mas Ele não vai só se revelar, Ele vai trazer a chuva, Ele vai trazer esse renovo, Ele vai trazer essa vida abundante, como a gente pôde adorar e falar aqui, que alegra tanto o nosso coração, né? E o profeta Jeremias, ele confirma essa verdade. Lá em Jeremias,
no capítulo 29, o verso 13, fala assim: vocês me procurarão e me acharão, quando o quê? Quando me procurarem de todo o coração. E ele fala também como o profeta Oséias falou, né? Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Aleluia. Essa é a promessa, meus irmãos. Quando a gente busca de todo o coração, o Senhor se revela. Ele não é só com a nossa intencionalidade de buscar, Ele também vai ser intencional em se revelar para a gente. Amém? Só que isso acontece quando a gente busca Ele de coração inteiro. Não é busca superficial, não é busca ocasional, não é busca por interesse, por bênçãos. É busca profunda, busca sincera e busca contínua. Amém? E aí eu queria começar falando sobre esse andar com Deus, né? O que significa esse andar com Deus? É desafiador a gente trazer isso para uma forma mais concreta, porque a gente pensa, andar com Deus, como é que eu ando com Ele, né? E eu queria dizer para vocês que isso não é místico. Andar com Deus não é algo místico, abstrato, é algo muito palpável, né? De fato, andar com Deus é como se fosse uma resposta nossa para a revelação dele. Uma vez que Ele se revela e diz, eis-me aqui, a nossa resposta a isso é começar a caminhar com Ele. Deus se dá a conhecer para a gente dizer, tá bom Deus, vem, eu quero caminhar contigo diariamente. Então, andar com Deus é uma escolha diária, é uma escolha intencional, é de fato uma escolha concreta, ela não tem nada de abstrata. É trazer Deus para a rotina, para a mente, para as decisões, é permitir que esse desejo do Deus de se revelar encontre um coração que está disposto a receber, disposto de fato a buscá-lo. E o lugar onde a gente consegue buscar o Senhor e encontrá-lo de forma mais transparente, mais direta, meus irmãos, é na palavra. O lugar em que a gente pode de fato ouvir a voz do Senhor sem intermediários é na palavra, né? E aí é ali, quando a gente decide ouvir a voz do Senhor, a gente é transformado. E assim, aqui a gente está falando sobre ser intencional, porque a Bíblia nunca descreve um relacionamento com Deus como algo automático. Sempre há uma intencionalidade de quem o busca, né? É algo que tem a ver muito mais com uma jornada, com algo que começa e um passo de cada vez, uma decisão após a outra, um coração que se volta para Ele com frequência, é que Ele vai se demonstrando e vai se revelando e a gente vai sendo transformado, né? E nisso é derramada a presença dele. Com Moisés não foi diferente. Lá em Êxodo, no capítulo 33, nos versos 13 e depois no 15, no 13, Moisés faz um pedido ao Senhor. Ele fala assim: se achei graça aos teus olhos, ensina-me os teus caminhos, para que eu te conheça. Eu quero andar contigo, Senhor, mas eu quero andar nos teus caminhos, não nos meus. Ensina-me os teus caminhos, Senhor. Para o quê? Para que eu te conheça. Só que é muito profundo que no 15 ele fala assim: me mostra o teu caminho, Senhor, mas se a tua presença não for comigo, não nos faça sair daqui. Aleluia. Meus irmãos, é muito mais do que conhecimento. É muito mais do que saber o caminho do Senhor. É dizer, Senhor, eu quero que o Senhor esteja comigo em todo esse caminho, né? É dizer, Senhor, vem comigo. Eu quero os teus caminhos e quero o Senhor também. Amém? Então, meus irmãos, conhecer os caminhos de Deus e ter consciência da sua presença passa necessariamente pelo conhecer das Escrituras, na Bíblia, na palavra de Deus. E tem uma diferença grande entre saber sobre Deus e conhecer a Deus. Muitos aqui devem conhecer pessoas que são especialistas em Deus, mas nem sempre conhecem a Deus no sentido de relacionamento. E Jesus, ele deixa isso muito claro lá em Mateus 11, 29, quando ele fala assim: aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele não diz aprendam sobre mim, ele fala aprendam de mim, como se o discipulado fosse muito mais a ver com caminhar, com aprender com Ele, do que receber informação ou teoria. Ele diz, aprendam de mim, porque isso fala sobre convivência, proximidade, relacionamento. Fala de caminhar com Ele.
E a principal forma, meus irmãos, de a gente aprender de Jesus hoje é passando tempo com Ele. Não tem como a gente aprender de Jesus só estando aqui nos cultos todo domingo, participando de células. A igreja, ela é parte primordial para que a nossa chama permaneça acesa. Mas todos os dias eu preciso, de forma intencional, ter o desejo de conhecê-lo e buscá-lo. Amém? Isso significa o quê? De forma prática, dedicar tempo à palavra. Não como uma obrigação religiosa, mas como quem senta aos pés do mestre para ouvir o que ele tem a dizer. Eu tenho certeza que muitos aqui já gastaram tempo na palavra e fizeram aquela oração: Senhor, eu quero te ouvir nesse momento. Eu não quero só consumir conteúdo. Fala, Senhor. E é muito diferente, né? Quando a gente lê a palavra com essa perspectiva, quando a gente ora e diz: Senhor, se revela agora nesse momento, eu quero ouvir tua voz, mestre. Né? Então, meus irmãos, quando a gente abre a Bíblia com a intenção de encontrar uma pessoa e não um conteúdo, é muito diferente. E isso tem a ver com ser intencional em conhecê-lo. Andar com Deus exige intencionalidade. Por quê? Porque o mundo está o tempo todo tentando nos distrair. O tempo todo tentando roubar o nosso foco, ocupar a cada minuto o nosso dia com urgências que não alimentam a nossa alma. É urgência, é muita coisa para resolver no dia a dia. E muitas dessas coisas não trazem um alimento eterno na nossa alma. Então, se a gente de fato não for intencional, não acontece. Ninguém anda com Deus por acaso, por acidente. Não achem que de repente vocês vão estar andando com Deus se vocês não forem intencionais. Não vai acontecer. Até eu queria que acontecesse, mas não vai. E eu queria, antes de entrar no outro tópico, trazer algumas aplicações práticas. Quando eu estava preparando essa palavra, né, e compartilhei com a minha esposa também, amor, eu quero muito que seja prático, porque às vezes a gente fala, eu quero sim animar os meus irmãos, mas ao mesmo tempo que eu quero animar vocês de conhecer o Senhor, eu quero que a gente saia daqui decididos a ser intencional em conhecer o Senhor. Então, coisas que a gente pode fazer para começar a fazer isso se você não tem feito. Comece o dia com Deus antes de começar o dia com o mundo. Isso faz muita diferença, meus irmãos. Eu tenho tido dias difíceis de fazer isso, por culpa minha muitas vezes, mas desde que as meninas nasceram tem sido mais desafiador. Mas eu lembro das vezes em que eu acordei de joelhos no chão, como isso mudou o meu dia. Porque antes de eu encontrar o mundo, eu já encontrei meu Senhor. Então tudo que vier do mundo, eu já vou estar olhando com as lentes do Senhor, é diferente. As coisas não precisam mudar, o que precisa mudar é a minha visão. Precisa mudar meu coração, a minha mente, a minha perspectiva. Então, leia pelo menos um capítulo antes de pegar no celular. Né? Outra coisa, escolha um horário do dia, meus irmãos. Mesmo que 10 minutos. Tem sido corrido. Consistência é mais importante do que intensidade. É difícil, começa. 10, depois vai 20, depois vai 30, mas começa, reserva um dia, reserva um horário. Outra coisa que tem me ajudado é fazer orações de 1 minuto. Às vezes é parar para desconectar do que eu estou naquele momento de forma tão intensa, orar e dizer: Senhor, caminha comigo. E começar a declarar o que está vivendo ali e pedir ao Senhor: caminha comigo. E outra coisa, antes de qualquer decisão importante que você vai tomar ali no teu dia a dia, pausa 30 segundos e ora o que o Senhor quer. Da mesma forma como Moisés falou: se o Senhor não for comigo, eu não vou. A gente ter essa oração antes de decisões importantes, de fato alteram a nossa jornada e de fato nos permitem continuar andando com Deus no nosso dia a dia, na nossa rotina. Amém? E a gente tem vários exemplos bíblicos, meus irmãos, profundos de pessoas que foram reconhecidas não pelos que elas fizeram apenas, mas por andarem com Deus. Uma delas, bem conhecida, é o Enoque, né? Lá em Gênesis 5:24 fala assim: Enoque andou com Deus. E o que é falado sobre ele, tem falado mais algumas coisas, mas isso é o que, pelo menos, é o que chamou mais a minha atenção. Não foi as conquistas de Enoque, os talentos, os feitos dele. O que a Bíblia faz questão de registrar é o quê? Enoque andou com Deus. É o relacionamento dele com o Senhor. Então, o valor da vida de Enoque,
que a Bíblia fez questão de registrar é que ele estava em caminhar na presença de Deus diariamente. Isso é mais importante que os nossos feitos. A gente ter sucesso sem caminhar com o Senhor é fracasso, meus irmãos. E é isso que nos rouba da presença de Deus. E é isso que o profeta Oséias veio falar no tempo, para aquele povo naquele momento. Tem um outro exemplo, esse é bem conhecido também, que é de Noé. E aí lá, em Gênesis no capítulo 6, no verso 9, fala assim, Noé era homem justo, e logo depois fala, e ele andava com Deus. Numa geração corrompida, não foi a força moral de Noé que manteve ele firme, foi o fato de andar com Deus. Foi o fato de ele continuar caminhando com o Senhor. A justiça de Noé, quando a Bíblia fala que ele era um homem justo, não nasceu das suas habilidades, mas do relacionamento com Deus, de caminhar com Ele. Então, meus irmãos, quando caminhamos com o Senhor, o nosso caráter é moldado pela presença dEle, mesmo quando tudo ao redor caminha para o contrário. Amém? E por fim, mais um exemplo, e isso é um desejo de Deus para nós, sobre caminhar e andar ao lado dEle, está lá em Miqueias, no capítulo 6, no verso 9, que fala assim, o que o Senhor pede de ti é que andes humildemente com o teu Deus. Não é correr, não é impressionar, não é conquistar grandes feitos, é andar, meus irmãos, humildemente, constantemente, diariamente. Deus não pede velocidade. Está correndo, você está correndo, é correria. Não é isso que Deus quer. Ele pede relacionamento constante. E aí a frase que eu queria que vocês só memorizassem nesse momento e que pudesse marcar vocês com andar com Deus é essa: primeiro Deus, depois o resto. Primeiro Deus, depois o resto. Se a gente acorda e fica meditando, primeiro Deus, depois o resto, a gente vai começar a colocar ele como prioridade, como um mantra. Primeiro Deus, depois o resto. Isso vai marcar o nosso coração e a nossa caminhada. Amém? Um outro ponto sobre conhecer o Senhor é intimidade e comunhão. Amar. O meu irmão Guilherme falou sobre ser intencional e amar aqui, né? Mas eu não tenho como fugir disso, porque a gente, para amar, a gente precisa conhecer. Não tem como eu amar aquilo que eu não conheço, né? Então, a quem eu não conheço. E assim, quando eu trago como exemplo um relacionamento de esposa e marido. O marido, para amar a esposa, ele precisa conhecer a esposa. Não conhecer só no sentido de, eu conheço ela. Ele precisa conhecer de forma profunda, para ela de fato se sentir amada. Precisa conhecer o que ela gosta, suas preferências, precisa gastar tempo com ela, conversar, ouvir. Só assim ela de fato vai se sentir amada. E da mesma forma com o nosso Deus, quando a gente fala em intenção de intimidade, comunhão, tem que ter essa busca intencional e prática para ter um relacionamento profundo. Não tem como a gente achar que vai ter um relacionamento profundo com o Senhor sem gastar tempo com Ele. Sem gastar tempo em ouvir sobre o que Ele quer, sobre suas preferências e sobre quem Ele é. Intimidade, meus irmãos, assim como no casamento, não nasce da pressa, nasce da presença. Não tem como desenvolver intimidade com pressa. Não é rápido. É com presença, é a única forma. E lá, João, na sua primeira carta, ele fala assim, 1 João, no capítulo 1, no verso 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Quando João fala aqui nessa carta sobre o princípio, sobre o que ele estava vivendo, ele estava fazendo questão de dizer que ele não estava falando sobre doutrinas teóricas, ou que ele queria ser especialista em teoria. Ele estava dizendo assim, eu sou um testemunho vivo, não é só doutrina. Eu estou dizendo que eu vi a vida, eu toquei a vida, e agora ele continua lá no 2, no 3, eu quero que vocês participem comigo.
ele fala: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. João ensina que essa comunhão, ela gera alegria. E essa comunhão só acontece de uma experiência real com Cristo, meus irmãos. Precisa ter Cristo nos nossos relacionamentos. A gente precisa ter o Senhor como centro quando a gente se encontra. Porque senão vão ser encontros de pessoas que têm coisas em comum. Mas quando a gente tem essa comunhão verdadeira, em que Cristo é o sentido real, Ele é vivido, Ele é tocado entre nós e no meio de nós, de fato há amor e essa presença derramada, e esse conhecimento é derramado, né? E aí o ciclo do natural, o ciclo do amor natural ali acontece, do espiritual. Quanto mais conhecemos a Deus, mais o amamos. Quanto mais o amamos, mais queremos estar com Ele. E quanto mais estamos com Ele, mais nos tornamos como Ele. Isso vai se repetindo e vai se tornando um ciclo bom, natural, espiritual. E aí Jesus completa isso de forma muito direta. Lá em João, no capítulo 14, no verso 21. Ele fala assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, que amor não é apenas sentimento, é disposição de viver segundo a vontade de Deus. Isso é amor. Amor tem muito mais a ver com abrir mão de si mesmo do que com sentimento, do que olhar com mais interesse pelo interesse do outro do que de nós mesmos. Então, é dessa forma que eu amo o Senhor. Quanto mais eu conheço, mais eu amo. Eu queria convidar e desafiar os irmãos para separar um tempo para conhecer a Deus, como você separa um tempo para aquela pessoa que você ama. Como se você fosse encontrar aquela pessoa de fato, que você vai encontrar, que você ama demais, e separa esse tempo diariamente para encontrá-lo. E anota o que ele vai falar, com você, a frase, uma impressão, um versículo, porque não é só sobre encontrar, é sobre ouvir, é sobre de fato aprender sobre aquele alguém. Amém? E como eu já dei um pitaco aqui sobre obediência, né? Se a intimidade nos leva a amar, esse amor, inevitavelmente ele nos conduz a essa obediência ao Senhor, né, que tem a ver com viver segundo a sua vontade. E aqui é um outro ponto fundamental sobre ser intencional em conhecê-lo. A gente falou sobre isso já aqui, né, na série, o nosso pastor falou sobre intencional em obedecer, mas eu queria trazer aqui uma perspectiva talvez diferente para alguns, sobre essa obediência. Primeiro, eu queria dizer que a obediência não é a causa do nosso relacionamento com Deus, é fruto dele. É fruto natural de quem conhece a Cristo, foi amado por Ele e decidiu caminhar com Ele. Eu não começo obedecendo, eu começo me relacionando. Eu começo amando e sendo amado. João, ele resume isso na 1 João 4,19, falando assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Não tem como, meus irmãos, a gente obedecer sem amar e ser amado, sem relacionar. Lá o Salmo 34:8 fala assim: provem e vejam que o Senhor é bom. Provem e vejam que o Senhor é bom. Quem prova dessa bondade passa a obedecer não por peso, mas por prazer. É diferente. Não porque tem medo, mas porque encontrou algo melhor. Faz sentido obedecer. E Jesus deixa isso muito claro lá em Lucas, no capítulo 11, no verso 28. Ele fala assim: felizes são aqueles
que ouvem a palavra de Deus e lhes obedecem. Felizes, alegres, aqueles que ouvem a palavra e colocam em prática, obedecem. Isso gera alegria, meus irmãos, no nosso coração. Não é tristeza, não é falar, como é difícil. Como é difícil seguir o Senhor. Não, é prazeroso, é bom. A gente precisa ser uma geração alegre, que se alegra de fato com essa bondade, com essa graça, que prova do Senhor. Não tem como ser alegre, não tem como ser leve sem provar e ver que o Senhor é bom, sem caminhar e andar com Ele. Esse provar aqui, ele tem um sentido de comer, de degustar, como você prova aquela comida muito boa, que degusta, que de fato você sente o sabor, tem a ver com isso. Lá em João, no capítulo 15, nos versos 10 ao 12, fala assim, João capítulo 15, nos versos 10 ao 12. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. O que é legal nesse texto, meus irmãos, é que essa palavra obedecer, que eu não sei falar ela em grego, mas é tério, acho que é assim, tem um sentido de guardar, mas também tem um sentido de experimentar, saborear, degustar o mandamento. Imaginem um bolo, vocês vão fazer um bolo, você vai seguir toda a receita do bolo, dá trabalho seguir o bolo, mas se você não prova dele no final, você não teve o gostinho do processo. Quando a gente pensa em saborear o mandamento, é seguir e ter a consciência do que ele produz em nós, é degustar o que o mandamento está produzindo em nós, a vida que ele está produzindo em nós. É isso que o texto está falando. Experimentar o mandamento é muito mais do que seguir regras. Tem a ver com confiar, com ter convicção de que aquilo vai me transformar, de que aquilo vai gerar vida. E isso revela a alegria do processo. Experimentar o mandamento é perceber o sabor do que Deus está fazendo em nós. E aí ele fala isso: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. E eu tenho lhes dito isto para que a alegria de vocês seja completa. Obediência é alegria, não é peso. Tem uma versão desse versículo, lá da NTLH, que fala mais ou menos assim: quando vocês me obedecem, é porque estão vivendo no meu amor, tanto como eu obedeço ao meu Pai e vivo no seu amor. Eu lhes disse isso para que vocês fiquem muito alegres. Sim, vocês vão ficar transbordando com a minha alegria. Eu primeiro amo para obedecer. E quando eu estava vendo esse texto, me lembrou um livro que eu li há um tempo, chamado Alegria Soberana, de John Piper, que ele cita alguns pais ali da igreja, Agostinho, Lutero, e traz alguma perspectiva de como esses caras se relacionavam com Deus. E aí ele traz uma definição de graça ali de Agostinho que mexeu muito comigo. Agostinho define graça assim: a graça é Deus nos dando um prazer maior nele do que no pecado. Vou falar de novo. A graça é Deus nos dando um prazer maior nele do que no pecado. Tem prazer, meus irmãos, na estar na presença do Senhor. Quando a gente tem consciência disso, a gente não vai abrir mão dela de jeito nenhum, por pecado nenhum, porque é prazeroso estar na presença de Deus. Agostinho fala que Deus trabalha no nosso coração para transformar nossas fontes de alegria, para que possamos amar mais a Deus do que qualquer outra coisa. Ele altera o que nos traz alegria. Ele altera nossas fontes de alegria. Amar a Deus, na mente de Agostinho, nunca se reduz a meros feitos de obediência. Não é só sobre obedecer, é sobre amar e obedecer. Por isso que lá em João 14,15 fala: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Primeiro amor, depois obediência.
O resultado do amor é a obediência. Não é a obediência que produz amor. Isso muda tudo, meus irmãos, tudo. Eu não obedeço para provar algo para Deus. Eu obedeço porque eu estou apaixonado por Cristo. Como uma noiva que vive para honrar o noivo que o amou primeiro. E meus irmãos, só consegue amar assim quem entendeu o que está lá em 1 João 4, no verso 18 e 19. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. 1 João 5,3 fala: porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E ele continua: e os seus mandamentos não são pesados. O que João está falando aqui? Que é fácil, que é leve? Não. O desafio de tomar a cruz e seguir não tem nada de leve. Mas os mandamentos não ficam pesados quando encontramos o prazer de Deus em obedecer. É Ele que leva a carga. É Ele que leva a carga. O jugo dele é suave, é leve, não é pesado. Salmos 16:11 fala: tu me mostras os caminhos que levam à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Agostinho falava que se deleitava em Deus somente por aquilo que Ele é. E o que Ele é tem relação com os seus atributos, com conhecê-lo e reconhecê-lo. Conhecer a Deus é reconhecer quem Ele é, não só o que Ele faz. E para conhecer, irmãos, para reconhecer quem Ele é, de fato a gente precisa gastar tempo na sua presença, contemplando, admirando, se desenvolvendo. Não é apenas sobre o que Ele faz, mas é sobre quem Ele é, sua natureza, seu caráter, sua essência. Alguns aqui já devem ter ouvido aquele louvor, acho que é dos Arrais, que fala: o que Ele oferece, Ele é, né? Cristo, Ele não apenas oferece coisas, Ele é aquilo que Ele oferece. Pode ver, várias coisas que Jesus Ele oferece, ao mesmo tempo que Ele diz, Ele fala: eu sou. Eu sou o pão, eu sou a vida. Ele dá a vida e Ele é a vida. Ele fala: minha paz vos dou, mas Ele fala também que eu sou a paz. Ele fala: está aqui o caminho, mas Ele também fala: eu sou o caminho. Ele fala que, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou a verdade. Não tem caminho, meus irmãos, não tem como eu falar sobre conhecê-lo sem não apontar para Cristo. É por isso que a gente adorou aqui, falou: não há nada melhor. Não há encontro melhor, não há nada do que a gente possa fazer para conhecê-lo de forma intencional e profunda, que não envolva Cristo, que não envolva desejar conhecê-lo e viver para Ele. E quando a gente reconhece Ele nesses atributos, na sua palavra, o nosso coração, ele é transformado. E aí eu quero trazer aqui alguns atributos do Senhor, para que isso anime e reaqueça mais ainda o nosso coração, porque à medida que a gente reconhece Ele, quem Ele é, que o nosso coração, ele é transformado, se enche. Deus é santo, e o que é tremendo é que essa santidade em Cristo não nos afasta dEle. Essa santidade não nos distancia, ela corrige a nossa visão sobre o pecado. Ela nos chama para ser purificados e alinhados. Está lá em Isaías 6. A santidade de Deus nos aproxima dEle. Olha que tremendo, graças a Cristo Jesus. Eu não tenho que temer, porque o véu foi rasgado. Eu tenho livre acesso a todo tempo. A gente pode estar do jeito que está,
mas o Senhor está o tempo todo de braços abertos para nos receber do jeito que a gente está. Olha que incrível, é uma santidade que atrai o pecador. O que tem a ver pecado com santidade? Só o Senhor é capaz de fazer isso. Não tem como isso não alegrar o nosso coração e não encher nosso coração de alegria. Deus é amor. Ele é amor. Ele não fala sobre amor. Isso cura a nossa orfandade espiritual. Todo mundo precisa de um parentesco espiritual. A nossa alma é carente de família. Nós fomos formados para ser uma família de muitos filhos que amam a Jesus. E quando eu tenho a convicção desse amor, isso gera segurança. E essa segurança me permite caminhar. Deus é fiel. O que isso provoca no nosso coração quando a gente pensa na fidelidade de Deus? Para mim, substitui a minha ansiedade por confiança. Então, quando a gente está ansioso por alguma coisa, a gente lembrar que Deus é fiel e que a fidelidade dele não depende das circunstâncias, e como fala lá em Lamentações, no capítulo 3, no verso 21, que é renovada toda manhã como o nascer do sol, isso anima o nosso coração. Deus é bom. Parece simples, mas se deleitar em reconhecer essa bondade transforma a nossa obediência em deleite. É muito bom obedecer um Deus bom. É diferente. Não tem como achar que algum mandamento vai fazer mal. É muito bom obedecer um Deus bom. E se Ele é bom, tudo que Ele ordena é para o nosso bem. Está lá em Salmo 34:8. Deus é suficiente. Amém. A gente teve uma série poderosa aqui sobre a suficiência de Deus, né? A graça dele nos basta. A graça dele é superior às nossas fraquezas. Esse sentido de plenitude, meus irmãos. Satisfação. Isso é real. Não há nada que esteja faltando para quem tem o Senhor. Ele preenche todos os espaços da nossa vida. Lá em 2 Coríntios 12:9, a graça dele não é um complemento, é tudo que a gente precisa. Deus é Pai. Quantos aqui precisam se derramar nessa identidade paterna de Deus? Reconhecer esse atributo da paternidade dele. Quanta coisa maravilhosa tem na palavra, meus irmãos, sobre um Deus Pai. O quanto que ele ama os seus filhos, o quanto ele é um pai totalmente, às vezes parecido com um pai terreno, mas é muito maior do que qualquer pai que vocês possam conhecer aqui. E isso nos dá coragem. A gente não se torna servos amedrontados, mas filhos amados, quando a gente reconhece essa identidade de Deus Pai. Conhecer esses atributos, meus irmãos, não é exercício de estudar teologia. Eu vou conhecer a Deus, eu vou estudar sobre Ele. Isso tem a ver com ter um combustível para a nossa vida espiritual. Isso é o que aquece, isso é o que gera vida, o que faz o motor espiritual funcionar. E a gente precisa disso. Queria trazer um desafio em relação a isso para vocês, essa noite. Escolhe um atributo de Deus por semana, por um mês ou mais meses para meditar, orar e agradecer. Escolhe um desses que eu falei, ou se depara com algum atributo do Senhor, e ora, medita, agradece sobre ele por uma semana. Você vê o que vai fazer na sua vida? Como aquilo vai mexer com o teu coração e gerar uma vida que você nem imagina. É muito profundo reconhecer o Senhor. Quando a ansiedade bate, a gente declarar o atributo Deus é fiel, muda a perspectiva. Reconhecer quem Ele é, alimenta quem somos nele. E aí, quanto mais reconhecemos quem Ele é, mais confiamos. Quanto mais a gente confia, mais a gente busca. Quanto mais a gente busca, mais a gente ama. E quanto mais a gente ama, mais a gente obedece.
Vê como tem uma lógica, como tem um ciclo, como a gente precisa começar pelo começo e permanecer. Isso é muito profundo, meus irmãos. Eu lembro, logo quando eu me converti, o que mais me atraiu no Senhor, primeiro, foi a pessoa que me entregou o tesouro mais precioso, que foi a palavra. O que eu vi nele foi os atributos do Senhor. Naquele momento eu estava precisando de paz. E eu via uma paz que eu percebi que não tinha a ver com aquela pessoa, tinha a ver com algo que estava sobre ele. E é muito tremendo quando a gente conhece uma pessoa assim, e ela direciona isso para Deus. Porque quando eu cheguei perto e fui me aproximando desse cara, e eu falava, e aquilo, caramba, eu queria tanto ter essa paz, e etc. E ele, cara, essa paz está aqui. E ele me entregou uma Bíblia. E até então eu não tinha visitado nenhuma igreja ainda. Eu tinha um período na minha história que eu busquei ao Senhor de várias formas, mas ainda não de forma profunda ali na sua palavra. E ele me entregou a palavra. E meus irmãos, o Senhor foi bom, porque ali em 3 meses eu consumi, eu devorei o Novo Testamento. E aquilo alterou meu destino, sem eu nem ter pisado na igreja ainda. Olha o poder que tem você conhecer o Senhor e ouvir diretamente da sua voz. Aquilo me transformou de tal forma que agora eu quero viver comunhão. Entende? A gente se alegra para vir no domingo aqui, quando a gente passa a semana se relacionando com Ele. Aqui é um momento para a gente celebrar, para a gente dizer, Senhor, como é bom caminhar contigo todo dia. Óbvio que nem sempre a gente consegue, e aqui a gente é reaquecido. Mas é tão bom quando a gente se encontra para compartilhar do que a gente tem caminhado. E aquilo me transformou. Ouvir da voz dele de forma direta me transformou. Reconhecer e alterou a minha jornada. Concluindo, meus irmãos. Esse convite de Oséias, ele continua ecoando hoje. Lembrando do convite. Conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Não é um chamado para um esforço momentâneo, mas é uma busca intencional e constante. Como eu falei, não é um chamado para saber mais, mas para viver mais perto. É buscar até encontrar. Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui, ou poucos, não vão dizer que não buscaram o Senhor, que não tiveram uma experiência de buscar. Mas o desafio aqui, meus irmãos, é buscar até encontrar. Se você não encontrou ainda, continua buscando. Não tem tesouro maior, não tem tesouro melhor, não há nada melhor. A gente precisa buscar, perseguir, seguir. Isso é ser intencional em conhecê-lo. Alguns já devem ter conhecido aqui, muitos devem conhecer aquela história das virgens que estavam com as suas lamparinas e precisavam todos os dias enchê-las de óleo, porque a qualquer momento o noivo podia chegar. É assim que o Senhor quer nos encontrar. Todos os dias. Olhar para as nossas lamparinas e enchê-las com óleo. Não sei quem lembra nesse texto, mas tem uma das virgens que pede óleo emprestado. Mas não dá para emprestar óleo. Não é por maldade que a outra virgem não quis emprestar. É porque o óleo é individual. Eu posso falar aqui do Senhor o tempo todo aqui para vocês, mas cada um tem a sua experiência própria com o Senhor. O óleo que tem para a tua lamparina desce direto do céu. E é para a tua lamparina. Ele sabe o que é que tu precisa encher para ser transformado. E é todo dia, porque ele vai voltar. Ele vai voltar. E a gente precisa estar preparado, porque todo dia é uma oportunidade de ele voltar
do nosso noivo voltar e a gente encontrar com Ele. Deus se revela para quem o busca. A promessa é clara. Deus vai se revelar. Lembra o que Oséias falou? Tão certo como nasce o sol, Ele vai se revelar. Tão certo como a chuva cai e dá vida à terra, Ele vai se revelar. Então a pergunta hoje, meus irmãos, não é se Deus vai se revelar ou não, porque Ele quer. Assim, eu fiz questão de trazer vários textos aqui para confirmar o teu coração que Deus não está se escondendo. Se alguém tem sentido isso. Podem ter pessoas aqui que estão falando, poxa, parece que Deus está insensível ao que eu estou passando, ou parece que Ele está fazendo questão de não se mostrar. Isso não é verdade, meus irmãos. Ele é intencional em se revelar. A pergunta aqui é, nós queremos conhecê-lo assim, dessa forma, buscando intencionalmente, com todas as nossas forças, com esforço, persistência. Eu creio que hoje é um dia propício para a gente voltar a caminhar perto dele. Está chegando o final do ano, né? A gente faz muitas promessas, metas. Que meta maravilhosa a gente pode decidir fazer hoje. Não espera chegar dia 31 ou dia 1º para começar. Mas de decidir ser intencional em conhecer. Coisa maravilhosa, a gente passou por toda essa série de ser intencional. Tomar essa decisão de ser intencional em reconhecer, em caminhar perto dele, em voltar a caminhar com ele, em reacender essa chama de intimidade, dia de buscar ele de todo o coração. Eu queria convidá-los a fazer uma oração. Pensa, Senhor, eu quero te conhecer, não superficialmente, não de vez em quando, mas profundamente, intencionalmente, diariamente. Revela-te a mim, Senhor. Sabe o que ele vai responder? Está lá em Jeremias 29, no versículo 13 e 14. Vocês me procurarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado. Aleluia. O Senhor precisa nos conduzir nessa busca. E lembrem, meus irmãos, Ele vai vir com chuva. Isso é mais tremendo ainda. Ele vai vir com essa chuva que vai sarar, vai transformar, vai preencher, vai curar, vai renovar, vai trazer alegria. E não é só para ti. Tudo que o Senhor faz transborda. Vai transbordar como um rio que vem, enche, passa. Essa é a minha oração. Que esse rio encha, flua, transborde. Como o Senhor foi bom com a gente essa noite. Em que a gente pode adorar e ver, testemunhar da presença dEle nesse lugar. Não sei vocês, mas eu fui tocado logo aqui na ministração de louvor. O Senhor já me encheu com uma alegria, com uma presença que é muito tremendo, meus irmãos. E essa presença, ela está disponível o tempo todo para aqueles que os buscam. Vamos sair decididos daqui, em buscar de forma intencional. Amém? Vamos orar?